Abram a Bíblia na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, a partir do 14 até o 17. Segundo Timóteo 3. Aleluia. Irmãos, na verdade nós vamos ler desde o 1. Nós vamos ler do 1 até o 17. Eu até hoje de manhã eu tinha outra mensagem preparada, mas enquanto nós lemos esse versículo hoje aqui na escola dominical, eu senti do Senhor de falar sobre essa palavra. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 3. Amém? Os irmãos encontraram? Nós vamos ler até o 17. Irmãos, para os irmãos se situarem, esse capítulo é dividido em 3 partes. A primeira parte, que vai até o capítulo 9, Paulo ele explica como serão os dias, os últimos dias. Quais são as características desses últimos dias. Isso, até no versículo 9. Do 10 até o 13, ele vai falar sobre as perseguições dele. E do 14 até o 17, ele vai efetivamente falar sobre a palavra, sobre a importância de nós permanecermos na palavra, que é a nossa mensagem de hoje. Aleluia. Então vamos ler a partir do 1. Diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos de mente, réprobos quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com daqueles. Segunda parte. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Aleluia. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. A última parte, que é o texto da nossa mensagem. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Podem sentar, irmãos? Uma leitura um pouco mais comprida, né? Porque a gente tem costume de fazer aqui nas mensagens, mas eu creio que é importante a gente ler o capítulo todo. É um capítulo pequeno e nos ajuda a entender, né, essa mensagem, esse momento que Paulo escreve a Timóteo essas palavras. Irmãos, as 3 principais funções da igreja hoje, né, que eu gosto de dizer que são 3 principais funções. A primeira, encontrar os perdidos, evangelizar. É uma função da igreja e é uma função que pertence só à igreja. Mas ninguém pode evangelizar. Essa é uma função que o Senhor Jesus deixou para nós. E quando eu falo igreja, eu falo eu e todos aqui presentes, né? Nós somos a igreja.
Então a segunda função da igreja, a primeira, encontrar os perdidos. A segunda, exaltar o nome de Deus, adorar a Deus. Nós somos salvos para adorar a Deus, é o que nós fazemos aqui no domingo, a gente vem nos encontrando para adorar a Deus também. E por último, edificar, ensinar aqueles que já são salvos, aqueles que já aceitaram o Senhor. É isso também que nós fazemos aqui no culto de domingo, no culto de ensino, no EBD. Nós evangelizamos, nós exaltamos o nome de Deus e nós edificamos os salvos. O povo de Deus ele tem que ser edificado, ele tem que ser ensinado. Paulo fazia isso. Paulo passava pregando, depois ele voltava, certificando se as pessoas tinham aprendido, reforçando aquilo que ele tinha falado. O próprio Jesus disse que o Espírito Santo ele vai nos ensinar a guardar aquilo que nós aprendemos. E nessa função de edificar os santos, nós temos que nos defender através da palavra do Senhor. Nós nos edificamos através do ensino da palavra. Desde a época de Paulo até os dias de hoje, a igreja é atacada, a fé é atacada, o evangelho ele é atacado, a palavra de Deus ela é atacada. Muitas pessoas não resistem a esses ataques. Muitos cristãos, muitas pessoas que aceitam o Senhor, principalmente naquele primeiro momento de conversão, as pessoas vão ficando pelo caminho, porque elas não estão fortalecidas na palavra, elas não estão conhecendo a palavra. E quando você não conhece a palavra, você não conhece o quê? O Deus da palavra. Quando nós não conhecemos a palavra, nós não conhecemos o dono da palavra, que é o quê? Que é Deus. Nós não queremos ficar pelo caminho, nós não queremos que os nossos filhos fiquem pelo caminho. Para resistir às astutas ciladas do inimigo, como o irmão Fabiano disse, nós temos que usar o quê? A nossa arma. E o texto de Efésios que ele leu, diz que a arma é qual? Qual que é a espada? É a palavra. A espada, ela é a palavra. Você já levantou a mão para falar. A espada, ela é a palavra. Tem o capacete da salvação, os pés da pregação do evangelho, mas a arma que tem nessa armadura, ela é a palavra. E como que nós vamos usar essa arma se nós não conhecermos? Hoje na chácara a gente está vendo uma arma lá, né, irmão? Mas se você não conhecer uma arma, você não tem como se usar. O que adianta você dar uma espada para uma pessoa que não sabe usar a espada? Essa pessoa tem que conhecer aquela espada, tem que estudar aquela espada para aquela espada poder ser uma arma na mão dela. Então nós temos que conhecer a nossa arma, que é a palavra de Deus. E por que nós precisamos nos fortalecer na palavra? Pelo mesmo motivo que Paulo está dizendo aqui para Timóteo. E pelo mesmo motivo que o Senhor usou a palavra no deserto. Para que nós possamos vencer as mentiras que Satanás lança dia a dia na nossa mente, no nosso coração, na mídia, em todos os lugares. Nós precisamos do quê? Da verdade de Deus. E a verdade de Deus está aqui, está na palavra. Essa palavra é a verdade. Para vencer as mentiras de Satanás, nós precisamos da verdade de Deus. Paulo, irmãos, ele escreve essa carta a Timóteo. Isso aqui é uma carta que a gente leu, né? 2 Timóteo, é uma carta que Paulo escreveu a Timóteo. Essa carta ela foi escrita na prisão, quando Paulo estava preso. Paulo foi preso 2 vezes. Na primeira vez ele ficou preso, ele saiu, ficou 2 anos. E na segunda vez, ele ficou preso e ele morreu. Ele foi morto, ele sofreu ali o martírio. Então essa carta foi a última carta que Paulo escreveu da cadeia, da prisão. E nessa carta ele faz o quê? Ele dá as últimas recomendações a Timóteo. Se a gente ler aqui no capítulo 4, a gente leu o 3, a gente leu o 4, você vai ver que realmente o capítulo 4 ele tem ali um ar de despedida. É como se você estivesse lendo as últimas partes de uma carta de despedida. Timóteo, quem que era Timóteo? Timóteo era um jovem pastor, que era uma pessoa como qualquer um de nós, sujeito às mesmas paixões que nós. Mas aqui está dizendo que ele era o quê? Fiel na palavra. Aleluia! Ele era fiel. E Paulo dá o quê? Informações, orientações a Timóteo, para que Timóteo pudesse cumprir ali com o seu ministério. Se a gente pegar aqui no capítulo, como a gente já falou, ele está dividido em 3 partes. Paulo fala como seriam os últimos dias, fala sobre as suas perseguições, e por último ele mostra que Timóteo o quê? Era diferente, que Timóteo deveria agir diferente. Ele está dizendo, ó, Timóteo, tu porém,
Permanece naquilo que aprendeste. Então ele vai orientando Timóteo a como reagir de maneira o quê? Diferente. Por que ele tem que permanecer na palavra? Por que ele tem que permanecer na palavra? E como ele deve permanecer na palavra? É isso que ele vai dizer aqui. Então, para a gente começar já a exposição do texto, aqui no versículo 14, ele diz primeiro assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Irmãos, permanece. A gente vê que há uma grande dificuldade das pessoas hoje, quando conhecem a palavra, quando conhecem o evangelho, permanecer. A parábola do semeador, ela trata sobre isso. A gente falou sobre a parábola do semeador. O semeador saiu jogando a semente, e aquela primeira semente que caiu no solo rochoso, ela foi o quê? Roubada. Isso representa aquelas primeiras pessoas que ouvem a palavra, mas elas não permanecem. O inimigo vem e rouba. A outra semente, ela até começa a criar um pouquinho de raiz, ela até começa a entrar ali na terra, que representa o quê? A palavra, quando ela começa a entrar no nosso coração. Mas às vezes, pela falta de raiz também, a hora que o sol vem, ela seca. Isso significa o quê? Às vezes você ouve a palavra e você fala: nossa, estou empolgadão com a palavra do Senhor. Só que aí, quando vem a primeira dificuldade, o que você pensa? Primeiro sol. Nossa, mas falaram que quando eu viesse para a igreja tudo ia ser bom. Eu aceitei Jesus, na outra semana me mandaram embora do serviço. Lá em casa é só briga. Bati o carro. Só coisa ruim, fiquei doente. Ah não, isso aqui não é isso que eu pensava não. Então quando vem o sol, se a fé não estiver fortalecida, a pessoa abandona. A pessoa não permanece. Nós temos que permanecer, irmãos. Permanecer na palavra. Tem um pregador que ele diz assim que a palavra de Deus ela é alimento. Ela é como se fosse uma comida. Só que existem vários tipos de comida. Tem comida que é boa e tem comida que é ruim. Às vezes a palavra de Deus vai ser doce ao nosso paladar. E às vezes ela vai ser amarga. Por quê? A nossa natureza humana, ela não concorda com tudo que a gente lê aqui. Mas é o que foi falado aqui hoje de manhã. Que seja o Senhor sempre certo e a gente errado. Se você lê alguma coisa na Bíblia que você não concorda, irmãos, quem tem que mudar não é a Bíblia. É você. É nós que temos que mudar. Então ele está dizendo: permanece. Permanece aonde? Naquilo que você aprendeu. Por que Paulo dá o exemplo para Timóteo permanecer? Porque Paulo sabia da importância que é você estar na palavra. A palavra, ela te aperfeiçoa. Está aqui no versículo 17. A fim de que seja perfeito e perfeitamente habilitado. A palavra de Deus, ela limpa. Lá em João fala que nós estamos limpos pela palavra. Paulo está dizendo para Timóteo: permanece na palavra, porque você vai ser limpo por essa palavra. A palavra de Deus, ela santifica. Lá em João está dizendo, em 11:17, que a palavra de Deus, ela nos santifica. Então Timóteo está dizendo, Paulo está dizendo para Timóteo: permanece nessa palavra, que ela vai te santificar. A palavra de Deus, ela nos liberta. João 8:32, versículo que o ex-presidente gostava de usar: e conhecereis a verdade, a verdade ela nos libertará. A palavra ela liberta. A palavra de Deus, ela discerne pensamentos e intenções do coração. Aleluia. Através da palavra a gente pode descobrir o quê? Discernir pensamentos e a intenção dos nossos corações. Glória. Então é por isso que Paulo está dizendo para Timóteo: permanece nessa palavra. E a mesma coisa que ele fala para Timóteo, ele está falando para nós hoje também: permanece. Irmão, permanece. Se você já começou a aprender a palavra, permanece. Se você já ouviu a palavra, permanece. Aleluia. Permanece, não retrocede. A palavra de Deus diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Nós temos que permanecer. Às vezes não é fácil. Se fosse fácil, Paulo não tinha escrito uma carta para Timóteo preocupado em colocar isso lá. Nós temos que permanecer. Permanecer aonde? Naquilo que aprendeu. Volta no 14, por favor. Permanecer naquilo que aprendestes e que foste integrado. Para você permanecer na palavra, você tem que conhecer a palavra. Você tem que aprender sobre a palavra. E como que a gente aprende sobre a palavra? Primeiro, lendo a palavra. Mas é eu ler uma semana e ficar uma semana sem ler? É eu ler uma vez por mês? Não, irmãos, é todo dia. Pastor Eliseu Rodrigues, eu não sei se os irmãos conhecem,
Perguntaram para ele, pastor, como é que eu vou conseguir ler a Bíblia todo dia? Ele respondeu, você toma banho todo dia? Uai, eu tomo. Você come todo dia? Uai, também como. Você dorme todo dia? Durmo. Então por que você não consegue ler a palavra todo dia? Irmãos, é questão da gente colocar como prioridade. É você colocar como prioridade. Se você ler, a gente tem um plano de leitura, né, que a gente até fez num congresso. O que foi, irmão? Não me recordo. É um plano de leitura que a gente usa. Se você ler 3 capítulos todo dia, 1, 2, 3, foi 3, 4, 5, 6, 7, 8, você lê a Bíblia todo um ano. Mas às vezes você fala assim, não, eu não quero ler assim, eu gosto de pegar um capítulo, um livro e ler aquele livro. Eu gosto de pegar um tema e ler, irmão, do jeito que você quiser. Mas você tem que estar em contato com a palavra, para que você possa permanecer nessa palavra. Então você aprende a palavra lendo. Segundo, pedindo ajuda ao Espírito Santo. Aleluia. Dizem que a palavra de Deus é o único livro que você pode ler com o autor ali do seu lado. Você pode ler, mas Espírito Santo de Deus, me ajuda a entender, me ajuda a lembrar, me ajuda a guardar. Para o pastor Hernandes, ele fala que a palavra de Deus ela tem que estar na nossa mente, no nosso coração, mas ela também tem que estar nos nossos lábios. Por quê? Tem hora que você precisa de uma palavra ali, na hora. A hora que alguém te fala uma coisa, você precisa, não vai dar tempo de você pegar a Bíblia ou ligar o celular assim. Não, peraí, deixa eu ver. Né? Você tem que ter um versículo para você falar na hora para a pessoa. E mesmo que você não saiba o versículo literal, você vai saber o que está falando. Não, eu sei que tem um versículo lá que fala assim, que se o Senhor for pastor, se a gente for ovelha dele, né, a gente vai ser satisfeito. Não vai ter faltando nada para a gente. Às vezes você não sabe as palavras certas, mas você vai saber algo daquilo, se você estiver lendo. Terceiro jeito que você aprende a palavra, participando do culto, irmão. Culto público, culto de ensino, EBD. Você aprende a palavra dessa forma. Então, você permanece, Paulo está dizendo para Timóteo, naquilo que aprendeste. Continuando aqui no capítulo 5. Mais um jeito que você aprende aqui, coloquei aqui. Lendo, pedindo ajuda ao Espírito Santo, participando dos cultos e lendo também livros de apoio. Às vezes você lê a palavra de Deus, mas você tem algum livro de apoio que é bom para você entender. Um comentário bíblico, uma teologia sistemática, vai te ajudar a você entender os textos bíblicos. Foi falado aqui hoje de manhã também. A palavra de Deus ele é simples, mas ele não é raso, ele é profundo. Se você quiser conhecer ele só pela superfície, você vai conhecer. Mas se você quiser mergulhar, aleluia, se você quiser entrar de cabeça, você também vai conhecer. Lembra do profeta? Entra um passo, a água está onde? Entra mais um pouquinho e a água vai subindo, É assim com o conhecimento de Deus, irmão. Aleluia. Nós é que vamos decidir o tanto que a gente quer conhecer. Às vezes você vai vir para a igreja, vai frequentar a igreja 30 anos e não vai saber nada do Senhor. Alguém vai te perguntar um versículo, você não vai saber nada. Por quê? Você não se dedicou a aprender do Senhor. Mas eu tenho certeza, irmãos, se você ler a sua Bíblia, se você orar, se você jejuar, se você pedir ajuda ao Espírito Santo, você vai conhecer o mesmo Deus que os apóstolos conheceram. Você vai conhecer o mesmo Cristo que Paulo conheceu. Aleluia. E você pode ter as mesmas experiências com o Senhor que eles tiveram. Porque é promessa de Deus. No capítulo 15 ele diz: e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras. Aqui no 9, aqui no 10, ele fala o quê? Timóteo tem seguido de perto o ensino de Paulo. Então Timóteo, ele aprendeu com Paulo muita coisa. Mas muita coisa ele aprendeu com quem? Com a mãe e com a avó. Ele aprendeu com a mãe e com a avó. E Paulo está lembrando isso aqui, desde a sua meninice você aprendeu, desde pequeno. Irmãos, aqui nos mostra que é muito importante você dar uma base aos seus filhos da palavra de Deus. É verdade. É importante você ensinar a palavra às crianças. Você ensinar a palavra às crianças é muito importante. A nossa igreja tem, muitas igrejas têm a salinha, o ensino infantil, mas nós pais não podemos delegar para a igreja essa função. Isso é uma função sua. Ensinar a palavra de Deus para o seu filho é a função sua. Nós não podemos delegar, da mesma forma que nós não podemos delegar
enviar para a escola a educação dos nossos filhos, eles vão para lá aprender as matérias, português, inglês, matemática, mas a educação quem dá somos nós. Também a educação cristã é nós que temos que dar. O que nós vamos ensinar para os nossos filhos? O que ensinar, por que ensinar e como ensinar. O que a gente ensina? 3 coisas mais importantes você ensinar para o seu filho em qualquer idade. Primeiro, quem é Deus? Nós temos que mostrar para os nossos filhos quem é Deus. Quem que é esse ser que nós adoramos? Irmãos, a gente passa grande parte da nossa vida na igreja. A gente passa grande parte da nossa vida falando no Senhor, pensando no Senhor, orando, lendo a Bíblia. Então você tem que mostrar para o seu filho quem é esse Deus. Aleluia. Você tem que falar para ele quem é Deus. Esses dias a nossa sobrinha estava aqui em casa e eu não vi, minha esposa viu, pegou lá o Davi falando para ela de Jesus, explicando para ela. Não, e ela falava às vezes até meio nervoso, assim, falando para ela, e explicando de Jesus para ela nas palavras dele. Por quê? As crianças, irmãos, a gente às vezes pode até achar que não, mas tudo que você fala, ela ouve e ela absorve. E no momento oportuno ela vai falar aquilo, seja para o bem ou para o mal, seja coisa boa ou coisa ruim. O que ela aprendeu, ela guarda. Então a gente tem que ensinar para a criança quem é Deus, o que Deus fez. Você tem que ensinar para o seu filho o que Deus fez. O que Deus fez no passado? E terceiro, o que ele faz hoje? Então quem é Deus, o que ele fez e o que ele faz hoje por nós. Isso é o que nós temos que ensinar. Segundo, por que ensinar? Por que nós temos que ensinar para os nossos filhos? Primeiro, eles também vão cumprir essas 3 funções da igreja: adorar a Deus, evangelizar e edificar. Aleluia. Criança faz isso, irmãos. Quando o Lucas mais o Felipe está lá na sala dele e eles emitem a opinião dele lá sobre a coleguinha deles, eles estão evangelizando, eles estão falando de Deus. Aleluia. Quando a criança chega em algum lugar e ela fala alguma coisa do Senhor, ela está evangelizando, ela está pregando o evangelho da forma dela, mas ela está falando. Segundo, a criança também adora a Deus. Os irmãos já devem ter visto na internet muitas crianças sendo batizadas no Espírito Santo. Aleluia. A criança também é batizada, a criança também adora, irmãos. Aleluia. E o louvor das crianças, quando a criança adora, é um louvor puro. Aleluia. Porque muitas vezes a criança ela está igual a nós, ela não está preocupada que tem que trabalhar daqui a pouco, ela não está preocupada com a conta que está atrasada, ou o problema de casa, a criança não está preocupada com nada. Então, o louvor da criança é puro, irmãos. Aleluia. Então, ela também tem cumprir essas 3 funções. Segundo, por que ensinar? O que se aprende enquanto é novo, vira base. Eu tenho certeza que os irmãos aqui vão lembrar de coisas que vocês aprenderam quando era jovem e que você nunca mais esqueceu. É lógico que tudo que você vai para a escola, você não aprende, você não lembra de tudo. Mas às vezes tem alguma coisa que a professora te falou, ou alguma coisa que seus pais te falaram quando você era jovem, que aquilo ali se solidificou, virou uma base, que não sai mais. Quando você ensina alguma coisa para uma criança enquanto ela é jovem, aquilo vai incorporar a personalidade dela. Aquilo vai incorporar e aquela criança não vai mais esquecer sobre aquilo. Aleluia. Segundo, terceiro, por que a gente deve ensinar? Se você não ensinar enquanto é jovem, depois que crescer, irmãos, vai ficar muito mais difícil. Muito mais difícil. E não existe, irmãos, um momento que a criança, se você não falar nada de Jesus para ela, não existe um momento que ela vai dar um start assim, sozinha e falar assim, nossa, agora eu vou ler a Bíblia. Não. Aquilo que não vira hábito, ela não vai fazer depois. Então nós temos o que ensinar, por que ensinar e como ensinar. Como que você vai ensinar o seu filho? Através de histórias bíblicas. Tem muitas histórias infantis bíblicas com a linguagem que eles vão entender. Através de músicas. Através de músicas. Quantas músicas as crianças estão cantando aqui? Elas estão aprendendo. As histórias de Sansão, as histórias de Davi, através de hinos, através de músicas. E por último, através do exemplo. Seu filho ele vai aprender com você através do exemplo. Quantas vezes o Felipe já falou assim, minha mãe e meu pai, tudo para eles é Bíblia. Ele vai aprender com o exemplo. Por mais que ele esteja reclamando, ele está aprendendo, irmão, porque ele está vendo e vai falar um negócio, meu filho, aqui vai falar assim, mas sei tudo, até isso aí tem a ver com Bíblia, meu filho, tudo tem a ver com a palavra de Deus. Aleluia. Tudo tem a ver, então você é um exemplo, irmão. Se seu filho está vendo você falar isso, ele vai aprender. Ele vai aprender. Então nós temos que também fazer como Timóteo. Timóteo aprendeu o quê? Desde criança. Ensine o seu filho, irmãos. Ensine o seu sobrinho. Ensine o seu afilhado.
seu netinho, né? Ensina, fala da palavra de Deus, seu vizinho. Nossa, a gente já trouxe tanta criancinha, né, para a igreja. E sempre que a gente pode, a gente está convidando, porque a gente sabe que isso que a criança vai ouvindo ali, irmãos, você pode achar que não está fazendo a diferença, tá? E da mesma forma que a gente vê que o inimigo, ele faz as coisas de maneira intencional, você também tem que ensinar o seu filho de maneira intencional. É verdade, Deus. Meu filho, senta aqui. Vamos conversar um pouquinho. Vou ler um versículo para você aqui e vou te explicar. E depois você vai ler outro para mim e você vai me falar o que você entendeu. Então tem que ser intencional. Amém? Continuando, no versículo 15. E desde sua meninice sabe as sagradas escrituras que podem fazer sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos conduz à salvação. Nós não somos salvos porque nós conhecemos a palavra de Deus. O simples conhecimento da palavra de Deus não vai te fazer você ser salvo. O diabo é salvo, mas ele conhece a palavra, não conhece? Ele conhece a palavra. Então, só de você conhecer a palavra, você não vai ser salvo. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra a necessidade da salvação. Aleluia. Paulo fala que ele não ia saber o que era pecado se a lei não mostrasse para ele o que era pecado. Então, quando nós lemos a palavra, ela é como se fosse um espelho que mostra o quanto nós somos imundos aos olhos de Deus. Verdade, Deus. E é isso mesmo, irmãos, essa palavra, imundos aos olhos de Deus. A palavra de Deus que o homem sem Cristo, ele é inimigo de Deus. Imagina, irmãos, você ser inimigo de Deus. Às vezes a gente é inimigo de um chefe da gente, é tão ruim, né, irmão? É uma dificuldade danada. Imagina você ser inimigo de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que não tem Cristo, ele é inimigo de Deus. Nós somos imundos. Enquanto a gente lê a palavra, a gente percebe que nós somos pecadores hoje. E se você é pecador agora, se você é condenado agora, você precisa da salvação que horas? Agora. Se você é pecador hoje, se você é condenado agora, você precisa da salvação? Agora. Porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem de vida. Irmãos, a gente não sabe o que vai acontecer quando você sai dessa porta. Eu tenho um rapaz que trabalha comigo, que foi lá na chácara lá da irmã aquele dia, ele estava de serviço, o Erlon. Ele vende mesa. E o rapaz faz as mesas na chácara, aquelas mesas de madeira, né, e leva para ele. Conversou com o rapaz aquele menino lá, conversou com o rapaz e disse, ó, estou levando a mesa aí, não pode ir, eu estou esperando. E o rapaz estava indo, passou aqui na 262, bateu, morreu. Entregou a mesa, na verdade ele entregou a mesa. Na hora que ele estava voltando, ele bateu, morreu. Irmãos, a gente não sabe o que vai acontecer para a gente daqui 5 minutos. Então a palavra de Deus, ela nos mostra a necessidade de salvação. Ela mostra que nós somos pecadores e que nós precisamos de Cristo. E através desse sentimento que você é pecador, nós conhecemos o plano de Deus para a humanidade. Qual que é o plano de Deus? Você pecou. Você não pode ir para o céu pecador. Porque aqui no céu impera a santidade. Você pecador não pode vir para cá. Mas não quer dizer que eu estou condenado para todo sempre? Sim. Mas Deus tem um plano. Ele enviou Jesus para que Jesus pudesse morrer no lugar de quem? No meu lugar, no nosso lugar. Então, por causa do seu pecado, você não vai mais morrer. Porque se você acreditar que Jesus morreu pelo seu pecado, ele substitui a sua pena. Isso é a justificação. O justo juiz que é Deus vai bater o martelo e vai declarar você agora inocente. Vai declarar você inocente. Então, se você crê no sacrifício do Senhor Jesus, você não tem mais que passar por aquela pena, irmão. É como se você passasse a vida inteira cometendo crime. Aí você foi preso. Chegou o seu julgamento. Está lá a pena. Por tudo que você cometeu, vai ser preso pro resto da vida, prisão perpétua. Mas aparece um e fala assim, não, eu vou cumprir essa pena para ele. Eu vou no lugar dele. Aí o juiz olha para você, já que tem alguém que vai cumprir a pena no seu lugar, você está livre. É isso que o Senhor fez por nós. Aleluia, como que a gente ama esse Deus? Como que nós não vamos amar esse Senhor Jesus? Aleluia. Nós somos condenados, irmão, não é porque a gente peca, não. É porque a gente não faz mais nada além de pecar. O homem sem Cristo, ele peca desde que ele se entende por gente.
A gente fala que criança não tem pecado. Não é que criança não tem pecado, ela não tem consciência do pecado, mas ela tem. A palavra de Deus diz assim: que pecado me concebeu a minha mãe. Quando Noé saiu da arca, Deus diz assim que a natureza do homem é má desde a sua meninice. Tem um pastor que ele fala assim: você quer ver um exemplo da maldade da criança? A gente acha bonitinho, mas você dá um brinquedo para a criança, aí a criança pega o brinquedo, aí você vai dando brinquedo até que ela não quer, dá o brinquedo para a criança e a criança fala que não quer. Aí você pega outra criança, dá aquele brinquedo que ela não quer, e pega outra criança, o que ela faz? Quer também. Ela vai na hora e pega. Então, agora eu quero. Irmão, isso é a natureza nossa, irmão. É a nossa natureza humana, irmão. É a nossa natureza. Então, através da palavra de Deus, nós somos confrontados com essa natureza. Nós entendemos que Cristo morreu por nós e ela nos dá o quê? A certeza de salvação. E se você aceitar Cristo, você pode ter a certeza de salvação e que você vai estar protegido por Ele. Por isso que ele diz o quê? Que a palavra, ela te faz sábio para a salvação. A palavra de Deus nos conduz à salvação. Ela te faz sábio. No 16, ele continua dizendo: olha as orientações que Paulo está dando para Timóteo, irmãos, que serve para nós hoje. Toda a Escritura é divinamente inspirada. O que quer dizer inspirada? A inspiração ela é uma influência sobrenatural do Espírito Santo nos escritores da Bíblia, para que tudo aquilo que fosse escrito ali fosse palavras o quê? Verdadeiras, fidedignas. Irmãos, a palavra de Deus ela é verdadeira. Só a título de conhecimento dos irmãos, ela foi escrita num período de 1500 anos. Se você pegar de Moisés, que foi o primeiro escritor, até João, que escreveu o Apocalipse, dá aproximadamente 1500 anos. A Bíblia tem praticamente 40 escritores, 40 autores, 40 pessoas que escreveram a Bíblia. Ela foi escrita em 3 línguas: hebraico, aramaico e grego, em vários lugares diferentes. E mesmo assim, o assunto da Bíblia é o mesmo. Está falando do reino de Deus, está falando da vida do Messias, está falando das promessas do Messias que já veio. Aleluia. O Antigo Testamento tem 39 livros. E eles têm 5 divisões. Primeira divisão, 5 primeiros livros, chamados de a lei, ou a Torá. Depois, os 12 próximos livros são os livros históricos. Depois temos 5 livros poéticos, 5 livros dos profetas maiores e mais 12 livros dos profetas menores. É importante a gente saber disso? É. Porque senão daqui um dia o pastor chega aqui e fala assim: irmãos, vamos abrir lá em Jonas. Aí o irmão está lá no Novo Testamento procurando Jonas. Cadê o Jonas? Cadê essa baleia como age? Para você entender, né, onde está cada livro. Né, você tem que saber. O Novo Testamento são 27 livros. São 5 divisões. Primeiro, os Evangelhos, 4 livros. Depois, Atos dos Apóstolos. Depois, 13 cartas paulinas, 8 cartas gerais e o livro de Apocalipse. Então, também você entender, você pegar a sua Bíblia e folhear para que você possa conhecer aonde estão os livros. E a palavra de Deus continua. Além dela ser divinamente inspirada, irmãos, há um tempo atrás, né, sempre tem aquelas pessoas que se levantam para dizer o quê? Que essa palavra não é inspirada, que a palavra é escrita por homens. A palavra de Deus ela foi adulterada. Nós não temos mais os escritos originais, mas nós temos cópias dos originais. E a palavra de Deus ela tem tanta cópia, estilo assim que existem mais de 1500 cópias dos evangelhos, dos originais. E os pais da igreja, que são os primeiros cristãos, eles tinham o costume de fazer anotação na beirada do escrito. Só com essas anotações você poderia reproduzir fielmente 95% da escritura. Então a pessoa que quisesse adulterar a Bíblia, ela teria que achar mais de 1500 cópias, adulterar essas mais de 1500 cópias, em várias línguas diferentes, imitar a letrinha lá tudo igual e colocar tudo no mesmo lugar para que ninguém desconfiasse. Os irmãos acham que é possível? A palavra de Deus, irmãos, ela é divinamente inspirada. Aleluia. O Senhor deixou a palavra para que nós pudéssemos o quê? Através dela nos guiar. É lâmpada, é o que Deus deu, é lâmpada, é luz.
E ele diz, é proveitosa. Proveitosa quer dizer que ela é o quê? Ela é útil para ensinar. Olha a minha tradução aqui. Ensinar. Para o ensino, né? Para ensinar, para repreender, corrigir e para a educação na justiça. O que quer dizer útil para ensinar? Ensinar, irmãos, é você mostrar o que é certo. Quando você vai ensinar o seu filho a fazer alguma coisa, você está dizendo para esse meu filho, o certo é isso aqui, ó. Isso é ensinar. A palavra de Deus é útil para ensinar, para mostrar para a gente qual é o procedimento certo. Mas ela também é útil para repreender. Se o ensinar é mostrar o que é certo, o repreender é mostrar o que está errado. Quando você repreende seu filho, meu filho, não faz isso, porque isso está errado. Você está repreendendo ele, a palavra de Deus é útil para isso também. Hoje a Maraísa disse aqui na escola dominical. Quando você vê o exemplo de Davi adulterou com Batseba e ainda mandou matar o marido. Aí você fala assim, não vou fazer igual, porque Davi fez, está na Bíblia. Não é um exemplo positivo. Está te mostrando ali para te repreender, para que você olhe aquilo e fale assim, isso aqui está errado. Deus não omitiu nem as coisas erradas, irmão. Se a Bíblia não fosse de Deus e fosse de homens, ia ter exemplo de coisa errada lá? Não ia. O homem ia colocar tudo perfeitinho, para todo mundo olhar e falar assim, nossa, está que perfeito esse livro, né? Ele é um livro perfeito, mas tudo que está errado ali é para que a gente possa olhar e não repetir os mesmos erros. Ela também, ela é útil para ensinar, repreender, corrigir. O que é corrigir? Corrigir é refazer. Você mostra que está errado, e o corrigir é você fazer de novo, você mostrar, você devolver a forma. Corrigir é o mesmo que reformar. O que é reformar? É devolver a forma. Então, se alguma coisa está errada e se desviou, a palavra de Deus ela é útil para fazer o quê? Para trazer aquilo à forma original. Nós, quando fomos criados lá no Éden, nós éramos o quê? Perfeitos. Nós éramos retos. Com a entrada do pecado no mundo, o homem se desviou. Mas a palavra de Deus ela é útil para o quê? Corrigir. E trazer você de volta para o caminho. É isso que fala a conversão, irmãos. Você está indo para o caminho do inferno. E quando você se converte, você muda de direção. Por isso que fala conversão. Como você vai dar uma seta para a direita e convertir para a direita e para a esquerda. E ela é útil para educação na justiça. O que é educação na justiça? Você aprender a caminhar no caminho justo. Tudo isso, irmãos, é o que a palavra de Deus ela pode fazer por nós. Por isso que Paulo está dizendo para Timóteo, permanece nessa palavra. No 17, que é o último, para a gente encerrar. Para que o homem de Deus, ela é útil para tudo isso que eu falei, e para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Irmãos, você pode falar assim, mas aqui na terra ninguém vai ser perfeito. Mas a palavra de Deus diz que a santidade é a fuga do pecado. E a perfeição é a mesma coisa. É quando você se esforça para que você seja perfeito. Esse perfeito aqui ele tem um sentido de completo. Está em boa forma, em bom estado. Você não vai ser uma pessoa perfeita só quando você estiver na glória. Mas você pode ser perfeito aos olhos do Senhor. Aleluia. Para que Deus olhe lá do céu e fale para você, igual ele falou para Jó. Está vendo meu servo Jó? Homem justo, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Glória a Deus. Irmão, já pensaram? Deus olhar lá do céu e fazer um elogio desse para você? Aleluia. Se Deus fez isso com Jó e falou também que Noé era um homem justo, nós também podemos ser justos aos olhos do Senhor. Aleluia. Quer dizer que a gente não vai ter pecado nunca? Não. Mas quer dizer que você vai se esforçar, você vai fugir do pecado. Isso é santidade. A palavra de Deus diz assim, sem santidade ninguém verá a Deus. A gente tem um conceito de santo, né, totalmente deturpado aí, né, para outros lugares. A pessoa acha que santo é aquela pessoa que foi canonizada. Não, irmãos. Os santos eram pessoas como nós. O que eles chamam de São Pedro, de São Paulo, eram pessoas iguais a gente, que tinham os mesmos problemas, né? Tinham as mesmas preocupações, pecavam também. Mas o que é a santidade? É fugir do pecado. Aleluia. Então quando alguém falar para você assim, você está achando que você é santo? Você, eu sou. A Bíblia diz que eu sou santo. Quando Paulo escreveu para Corinto, ele diz assim, aos santos da igreja de Corinto. E olha o que esse povo de Corinto estava fazendo.
como que era a igreja de Corinto, mas eles eram santos. Por quê? Eram salvos que fugiam do pecado. Então quando alguém diz assim, você quer ser santo? Irmãos, eu quero. Eu quero ser santo, sabe por quê? Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Nós temos que nos corrigindo. Habilitado, pronto, perfeitamente instruído. Quer dizer o quê? Habilitado, pronto para o serviço, pronto para toda boa obra. O que é a boa obra? É você viver o propósito de Deus. É você viver o propósito de Deus na sua vida. Todo mundo tem um propósito geral. A gente falou que qual é o propósito geral aqui, ó? Evangelizar, exaltar o nome de Deus e edificar aqueles que já foram salvos. E nós também temos chamados específicos. Tem um irmão que ele é chamado para ser missionário, né? A irmã Feitosa, né? A irmã Feitosa, ela ficou 5 anos na África. Detalhe, mas ela é cadeirante. Tá? Ela não é cadeirante, ela sofre de miastenia grave, ela até anda, mas quando ela anda, ela perde as forças. Então ela anda na cadeira por causa disso. Miastenia grave. Aí ela usa aquela cadeira para não fazer esforço. Entendi. Quando ela anda, perde as forças. É uma doença degenerativa. Então, irmãos, ela era missionária na África. Ela tinha um chamado de missionário. Tem irmãos que têm chamado para o louvor. Tem pessoas que têm chamado para pastor. Mas todos nós temos um propósito do Senhor na nossa vida. A gente precisa descobrir qual é. Eu tenho assim, eu já ouvi falar, né, eu gosto dessa orientação. Para a gente descobrir o seu propósito, tem que fazer tudo. De tudo um pouquinho. Porque a hora que você fizer de tudo um pouquinho, você vai descobrir. Opa, eu acho que esse daqui é o meu. Né? Todos nós podemos ser úteis na casa do Senhor. Amém, irmãos? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E nós possamos permanecer na palavra. Né? Não é fácil, a palavra de Deus diz, Jesus diz que o fardo dele é leve. Mas tem um fardo. Né? É leve, mas tem um fardo. E para cada pessoa, esse fardo pesa em algum lugar. Né? Para cada pessoa, esse fardo pesa em alguma área. O que nós temos que fazer? Permanecer firme na palavra. Aleluia. Hoje você vai começar a ler, irmãos. Pastor Lucinho, ele fala assim que tem algumas coisas que você não pode esperar ter vontade para fazer. Uma delas é oração. Ele cita atividade física. Mas eu gosto de colocar, eu acho que a gente pode colocar também leitura da palavra. No começo você vai ler, eu pensei que é difícil. Você fala assim, nossa, eu começo a ler, eu começar a ler, ó, dorme. Mas eu vou perseverar. Vou continuar lendo. Está difícil entender, mas eu vou continuar lendo. E vai se tornando prazeroso, irmão. Daí tu diz, vai estar levantando a mão aqui, mas estou com uma oportunidade, deixa eu ler um versículo aí na frente. Deixa eu explicar uma coisa que o Senhor colocou no meu coração. E assim nós vamos o quê? Progredindo na nossa caminhada cristã. Porque o importante de tudo é o quê? No final a gente chegar aonde? No nosso alvo, que é o céu, irmãos. E é muito difícil a gente chegar lá sem a gente estar firmado nessa palavra. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Vamos fazer uma oração? Só para a gente encerrar. Gosto de orar no final. Pedir para o Senhor. Tem alguém essa noite que queira aceitar o Senhor como Salvador da sua vida? Ou se reconciliar com o Senhor? Que se tiver, levante a sua mão, nós vamos orar por você. Aleluia! Esse pode parecer um simples ato, né, de levantar a mão e dizer assim, eu aceito, irmãos. Mas não é. No mundo espiritual isso tem um valor enorme. Nós já contamos aqui também a história do rapaz que estava na igreja, foi num dia na igreja. Primeiro ele foi no centro, conversou com a mulher falou assim, não, você vem aqui quarta-feira, nós vamos fazer um trabalho para você, e nós vamos resolver essa situação sua. E naquele final de semana chamaram ele para ir na igreja. Ele foi, mandaram levantar. Quem quer levantar a mão para aceitar Jesus? Ele pegou e levantou. Eu. Foi lá, aceitou, fez a oração, nem entendeu direito o que estava acontecendo. Quando foi na quarta-feira, ele bateu lá na mão da tia do centro lá. Eu vim aqui, só mandou eu vir. A hora que a mulher abriu a porta, que ela olhou para ele, ela olhou para ele de cima e embaixo e falou assim, nós não podemos fazer mais nada por você. E não acendeu ele. Irmãos, você pode achar que não vale nada esse ato de você levantar a mão e dizer assim, eu aceito, Senhor, perdoa meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. No mundo espiritual isso tem um valor muito grande.
A palavra de Deus diz que há festa no céu quando o pecador se arrepende. Quando o pastor faz isso aqui, não está te oferecendo uma religião. Ele está te oferecendo, irmão, ele está te oferecendo a eternidade com Deus. A nossa alma é eterna, a alma de todo mundo é eterna. A alma de todo mundo é eterna, irmão. Mas a escolha de onde você vai passar a sua eternidade, uma eternidade com Deus, Aleluia. ou uma eternidade sem Deus, essa escolha é sua, irmão. É você que tem que fazer essa escolha. Aleluia. É você que tem que escolher. E nós não podemos ficar adiando, porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem. É verdade, Senhor. Se você já ouviu a palavra, se você já teve a oportunidade de ouvir a palavra, o Senhor, Ele não é injusto. Deus, Ele não é injusto. Ele não vai condenar ninguém sem que aquela pessoa tenha a oportunidade de ouvir a palavra dele. Mas se você já ouviu a palavra, você já está com a responsabilidade nas suas mãos. Amém? Se alguém quiser receber o Senhor, levante sua mão. Se alguém quiser reconciliar, levante sua mão. E nós vamos orar por você. Amém? Então vamos fazer uma oração. E nessa oração, irmãos, peça para o Senhor guardar essa palavra no seu coração. Te dar força para que você possa ler a palavra dele diariamente. Te dar força para que você permaneça na presença dele. Aleluia. Te dar força para que você possa educar os seus filhos uma educação cristã. Te dar forças para que você possa não só ouvir, mas praticar a palavra de Deus. Aleluia. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, mais uma vez nos colocamos aqui diante do Senhor. Senhor, nós queremos te adorar. Nós queremos exaltar e glorificar o teu santo nome, Senhor. Obrigada, Deus. Pai querido, coloque no nosso coração um desejo, meu Pai. Um desejo ardente de buscar a tua palavra. Coloque no nosso coração, meu Pai, um desejo de buscar a tua presença, Senhor. Aleluia, amém. De aprender mais do Senhor. Pai, como que nós vamos amar o Deus que nós não conhecemos? Pai, como nós vamos servir ao Deus que nós não conhecemos? Oh, Deus. Pai, nos ensina, Senhor. E quando nós lermos a tua palavra, que o Senhor esteja ali conosco. Que o teu Espírito Santo esteja ali conosco, lendo a palavra conosco, meu Pai. Que o Senhor possa colocar essa palavra na nossa mente, para que nós não esqueçamos mais dela, para que a gente não mais esqueça dela. Que o Senhor possa colocar essa palavra no nosso coração, para que a gente possa praticar ela. E que o Senhor possa colocar essa palavra nos nossos lábios, Senhor, para que a gente possa falar do Senhor, para que a gente possa pregar essa palavra a tempo e a fora de tempo, Senhor. Quantas pessoas estão sedentas da tua palavra, Senhor? E o Senhor não vai descer do céu para levar essa palavra para ninguém. Nós, essa responsabilidade é nossa, Senhor. A responsabilidade de falar do Senhor, de pregar a palavra, ela é nossa, Senhor. Que o Senhor venha guardar essa palavra no nosso coração, para que durante a semana nós não esqueçamos dela, Senhor. Pai, eu quero te apresentar a vida de todos que estão aqui, Senhor, a minha vida, a vida da minha esposa que vai trabalhar agora, Senhor, a vida da irmã Maria Helena que não pôde estar aqui presente, a vida do irmão Eurico que está recuperando, a vida do irmão Berto, mas a Rayane que está uma mudança, Senhor, aqui mais próximo da igreja, a vida da irmã Cláudia que por algum motivo não está aqui, do irmão Logival, Senhor, de todos os outros mais, a vida do Felipe, Senhor, que ficou em casa passando mal. Senhor, eu quero te apresentar essas vidas, Senhor. Pai querido, que o Senhor venha entrar, Senhor, na vida de cada um, que aquilo que cada um tiver necessidade, Senhor, que o Senhor venha agora, Senhor, abençoar eles, Senhor. Cura, Senhor, sei com cura, que o Senhor venha curar. Se tem alguém aqui querendo se libertar de algum vício, Senhor, que o Senhor venha libertar, Senhor. Se tem alguém aqui, Senhor, querendo a salvação de um parente, que o Senhor venha dar essa salvação, Senhor. Que o Senhor venha comparar o coração dessa pessoa, Senhor. Que o Senhor venha nos dar uma semana abençoada, meu Pai, na tua presença. Cuida de cada um de nós aqui, Senhor. Continua nos abençoando, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Irmãos, vamos dar uma parte do encerramento, né?
Terça-feira, culto de ensino. Quinta-feira, oração. Sexta-feira, oração com as irmãs. E domingo, culto de sonhos. Eu creio que o pastor já vai estar aqui conosco, né? Domingo, né? A princípio eu tinha falado que seria faltar só um domingo. E a gente esqueci de falar, mas a gente pediu também para o Senhor guardar a viagem do pastor, que vai trazer ele em paz. Em nome do Senhor Jesus. O irmão Daniel, irmão, também vai estar viajando amanhã, ele é uma Cirlei, né? Também? Na BH? Também? Ô, glória, esse irmão abençoado, tô viajando, coisa boa. Então vamos fazer uma oração para o irmão Daniel, a irmã Cirlei, o neto, irmão Fabiano, pedir para o Senhor comentar que o pastor em paz. Irmão Fabiano vai viajar também, irmão? Ela está naquele lugar longe? Ô, glória. O Guilherme é de moto? Ah, eu vi ele postando mesmo. Então vamos apresentar, Senhor, irmão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor. Queremos te apresentar a vida desses irmãos, Senhor, irmão Daniel, irmã Cirlei, irmão Fabiano, irmã